Também até a criança não é perfeita, sabe? Aquele moleque é cuzão em vários momentos, sabe? Ele fala, tipo, na lata, sem dó do... I don't want to be afraid to start anymore. A cena dele cantando, pra mim, é a síntese da transformação daquela personagem. Being alone. Blow out the candles, Robert, and make a wish. Want something. Want something. É muito intenso. Eu amo aquela cena. Bom dia! Hoje eu converso com a atriz Roberta Azevedo. Ela indicou aquele filme lá, História de um Casamento. Então já sabe, né? Prepara sua pipoca, prepara sua bebida e bora lá. Nicole e seu marido Charlie estão passando por muitos problemas e decidem se divorciar. Os dois concordam em não contratar advogados para tratar do divórcio. Mas Nicole muda de ideia após receber a indicação da nora, especialista no assunto. Surpreso com a decisão da agora ex-esposa, Charlie precisa encontrar um advogado para tratar da custódia do filho deles, o pequeno Henry. É o segundo filme, né, que indicam desse diretor. E a mesma impressão que eu tive do Francis Ha, né, que é dele, é esse lugar humano, né? E, tipo, eu nunca passei por uma separação. E a experiência é muito forte, né? Você passa pela experiência junto com os personagens, eu acho que por esse fator, né? De ser muito real, muito humano, né? Pra mim foi um choque esse lugar da separação, assim, porque ele mostra de um jeito, né? Que não tem meio que o certo ou o errado ali. Você vai entendendo e é difícil entender o fim, né? Um fechamento de um ciclo, né? Não tem vilão. Até já discuti algumas vezes sobre esse filme. Até tiveram várias pessoas que falaram que o roteiro foi inspirado na experiência do próprio diretor, né? Da separação dele. E tem essa coisa de não ter muito um vilão e um mocinho. Eu lembro quando eu assisti a primeira vez um filme que é um clássico, Kramer versus Kramer, que, se não me engano, foi a primeira vez de muitas que a Meryl Streep ganhou o Oscar. E eu lembro de ter visto, quando eu ainda era nova, era um filme sobre separação, sobre divórcio, acho que foi o primeiro que eu vi a respeito, e foi muito intenso, assim, era uma coisa completamente longe da minha realidade, né, eu era criança, acho que na época eu não conhecia ninguém que tinha se divorciado, não tinha essa experiência. Esse filme, se não me engano, é de 79, e até é engraçado, porque o lugar que ele começa é uma motivação quase na toada da Nora, de A Casa de Boneca, sabe? Que ainda fazia muito, infelizmente, ainda era uma demanda muito comum na época, né? Dessa mulher que tinha sido sufocada em relação à sua identidade e tal. E eu, de certa forma, acho que... E foi um filme muito relevante na época. E eu acho que, de certa forma, a História de um Casamento é um update, é tipo uma atualização, é uma versão Kramer vs. Kramer da nossa geração, sabe? Que já traz de uma forma muito real, isso que você falou, traz uma experiência muito intensa e que faz sentido na nossa visão atual, né? De como os casais se constituem, em sua maior parte, né? Essa pluralidade, essa coisa de que a dinâmica de casal mudou, então a dinâmica de divórcio também. Naquela época era muito tensa essa coisa de mulher divorciada e não sei o quê, né? Final dos anos 70, começo dos anos 80. Agora já é naturalizado o divórcio, né? Mas ainda é uma questão muito forte. E uma coisa que me pega muito nesse filme, que tem a ver com outro filme que eu cogitei indicar aqui, que era o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que os dois são filmes que começam pelo final. Isso é uma coisa que me desperta o interesse, que são histórias, roteiros que começam depois que a maioria das histórias termina. A maioria das histórias de amor termina nas pessoas, né, começando, estabelecendo dentro de uma relação, e esses são filmes que tratam do depois, né, do depois que o amor acaba. E, na verdade, esse especificamente, o que eu achei muito bonito
é que não é também uma história de desamor, né? Não é uma história de quando um amor acaba. É a história do fim de um casamento, do fim de um tipo de relacionamento. Inclusive, eles continuam tendo um relacionamento que é de outra natureza depois, né? De uma transformação e não de um fim, exatamente. Eu acho que a gente passa por isso junto com eles, né? Muito louco, porque você vai... Cada hora você tá de um lado, né? Torcendo, sei lá, pra alguém tiver essa sensação. E você vai no finalzinho junto com eles criando a consciência que não tem jeito, não tem o certo nem o errado, né? Igual a gente falou. É o fim de algo, né? E foi bom, né? Assim, até onde durou. Eles mostram muito isso, né? Ou não, enfim, não sei. A maioria das pessoas fala, ai, que pena que não deu certo, ou alguma coisa do tipo. Eles falam, cara, não deu certo, é isso, esse casamento, o casamento deles durou 10 anos, eles tiveram um filho, eles transformaram em profissionais diferentes, profissionais de sucesso durante essa relação. Então, como não deu certo, um contribuiu pra caramba na formação do outro, né? Deu certo durante 10 anos, que eu achei muito relevante. E eu quando eu vi a primeira vez a história de um casamento, eu tinha acabado de passar também por um processo de separação, processo de divórcio. Então, é muito louco você ter essa coisa também da identificação, de pontos que são universais, eu acho, e coisas que são específicas, né, da experiência, mas saber que o diretor passou por um divórcio também, que ele é roteirista também do filme, faz muito sentido, porque tem coisas lá que eu acho que são muito da experiência, né, torna a coisa muito viva, assim. Qual cena que você gosta mais e te impressionou, tem um carinho assim por ela, enfim, algo assim, sabe, que te chama mais a atenção? Tem alguns momentos que eu destacaria por coisas diferentes. Uma cena si, que na verdade é um take, que me pega assim num lugar muito intenso, que não é racional, é quando os dois estão fechando o portão. Nossa, sim. Cada um deles fecha um portão. Aquele take é uma coisa, assim, uma intensidade muito grande. Tem o discurso da advogada, que o lado feminista político bate palminha, né? Mary, mother of Jesus, and she's perfect. She's a virgin who gives birth, unwaveringly supports her child and holds his dead body when he's gone. And the dad isn't there. He didn't even do the fucking. Quando ela fala sobre a nossa visão, ainda hoje, né? Como eu falei, tipo, você compara esse filme com Kramer vs. Kramer, que tem várias coisas em comum, principalmente a mulher tá num outro lugar. Só que algumas coisas ainda são muito presentes, né? A questão do gênero ainda pesa. Então, o lado feministinha fica, né, com a cena do discurso da advogada. A cena dele cantando, para mim, é a síntese da transformação daquela personagem. Muito intenso. Eu amo aquela cena. E a cena da discussão deles, que acho que é a cena que a maioria das pessoas, a maioria dos críticos destaca, também é uma cena muito desse lugar, assim, né, de visceral, e todo mundo passa por esse momento, talvez não explicitamente, mas uma relação, acho que ele passa pelo menos por um momento de, sabe, você precisa de catarse, aquele é um momento catártico da experiência de ambos, eu acho. Acho que tá fechando o ciclo, né? Você precisa, como são duas pessoas fechando junto desse momento, né? De encerramentos, né? E essa cena, esses dois atores, eu reassistindo, eu fiquei reparando, porque na primeira vez eu fiquei ali, né? Tipo, experiência ali, sentindo junto com eles, os caramba, dessa vez eu falei, peraí, deixa eu ver um pouquinho de fora. E é muito louco, porque eles não levam pro melodrama nem ferrando, eles levam ali num realismo, sabe? É muito verdadeiro, né? E eu vi que esse diretor, ele ensaia várias vezes, várias e várias vezes, até chegar nessa perfeição, né? Que acaba sendo escolhida
ir pro filme. Eu não sei se você pensou, eu falei pra você ia propor uma sinopse tosca, né? Você pensou em alguma coisa? Um casal que gera altas confusões enquanto treta horrores durante o divórcio. Meu, o que é aquela cena dele cortando o braço? Gente, é uma aflição. É muito legal também ver essa coisa da relação com o filho, Sim, né? Tem muitas vezes que você, de certa forma, fica meio com raivinha de um ou de outro, mas por meio do filho, sim. por causa do filho, ou de como isso está impactando nele, né? Essa cena dá muita aflição, você ri de nervoso e no final, quando ele se vira, né, pro filho não ver, você fala, gente, coitado. Não, eu falo para advogado, eu tenho um surto, depois ele fala para saber que eu lutei por ele. Sim. Não, é tipo, né? É lindo. Eu acho lindo. muito lindo também o final. O final, pra mim, assim, quando ele revisita, né, aquele lar, ela já tá com um outro relacionamento, seguindo a carreira. Ele também é mais uma vez, né, o pós-relacionamento, agora é o pós-término, né? E os dois muito maduros, né, lidando com isso. Eles já são outras pessoas, Sim. né? E fica muito claro, inclusive, um mote final, né? Essa coisa que eu falei, de que é um filme, é uma história sobre o fim de um casamento, de um relacionamento. Não é uma história do fim de um amor. Sim, total. Né? Os dois passam a se amar de outra forma. E eles têm que fazer toda essa trajetória. Eles passam por um ódio profundo, por uma raiva, por ressentimento, né? Eles visitam muitos sentimentos, visitam muitas coisas, amadurecem, cometem erros, né? Que se arrependem de algumas coisas, não se arrependem de outras, né? Então, se conhecem de uma outra forma também. Nossa, faz muito sentido isso que você falou agora. Ela e o primeiro advogado, a relação dos advogados, e depois, quando entra no embate mesmo, quando eles vão para o julgamento, que ele até fala, mas basicamente eu precisava do meu filho da puta também. Ela fala agora é briga de rua, né? A dinâmica deles é super interessante também, porque tem uma coisa aí de gênero, tem uma coisa, né, dela querer mostrar que ela pode sim ser agressiva, que ela pode sim. E ela pega só clientes mulheres, né? Pela história lá. Eu não lembro disso. É só clientes mulheres que ela pega? Todas as referências que ela faz a outros clientes é sempre mulher. Sim, faz muito sentido. Tem algumas falas, por exemplo, quando ele fala do cabelo dela e ela dá risada, ela fala, isso é absurdo. Tipo, porque ele estava tão acostumado a ter, não controle, mas ter voz em relação ao corpo dela, que essa chavinha não vira automaticamente, né? Esses momentos de intimidade, ele vai consertar um negócio, ela fala, vou cortar seu cabelo, que é normal, mas é estranho. Essa coisa de um lugar que ele é muito usual, porque você tem essa intimidade, você conhece cada traço do outro, você conhece, mas é uma intimidade que você não pode mais acessar, apesar de estar aberta. Então, entender esse lugar também é muito... Você vai no piloto automático, a hora que ele chega, ainda não entregou, mas na hora que ele chega na casa da mãe dela, que os dois já estão separados, ele chega e no automático dá um selinho nela e sai, e abre a geladeira. Você está no piloto automático, sabe? E é muito difícil você desligar esse lugar, mesmo quando não faz mais sentido, Nossa, né? Isso é horrível. Mas é preciso, né? Não sei. Não sabe. É um ajuste que ele é necessário, né? Essa coisa do selinho, do oi, é muito... Você não sabe como você cumprimenta aquela pessoa. Seu corpo não sabe. Nossa, que agonia. Como está daquela pessoa. Tem isso, sentar um negócio no olho, você enfia o dedo, sabe? Né? Essa coisa de amarrar o sapato dele. Eu dei o dente, né? Tipo, seu dente tá sujo. É muita intimidade, né? Muita intimidade.
intimidade. Essa intimidade ela já foi construída. Sim. Você já sente, mas na verdade tem esse lugar da risada dela, de tipo, não é mais da sua conta, sabe? Não te diz respeito mais, você não tem mais direito, mais possibilidade de opinar sobre meu cabelo. Sim. E ao mesmo tempo ela fica, por quê? Sabe? Fica incomodada, quer saber a opinião dele, né? A opinião dele ainda toca ela, e depois ela percebe e fala, não, opa, não pode, não faz mais sentido isso. Então é isso, gente. Curte, comenta se vocês gostaram, compartilhem com as pessoas, com os amigos, com os inimigos, com todo mundo, e se inscreve no canal, que toda semana tem mais gente aqui falando de filme bom. Obrigadão, hein? Nós. Beijo. Beijo.